E assim foi durante claramente. Agora, essa ideia aí de reunir essa turma no mesmo palco, como surgiu esse negócio? A entidade, que é a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, que é presidida pelo Wagner Mancini, desculpa, estava tentando há tempos uma aproximação com a CBF, pô, vamos lá, quem sabe e tal. O próprio Ancelotti falou, beleza, faz aqui o negócio e tudo mais e tal. E a ideia era que fosse uma homenagem aos técnicos brasileiros. Então os caras lá receberam placas, o Oswaldo e o Leão, e os caras desceram a ripa na hora que subiram no palco. O Ancelotti, antes dessa cena maravilhosa que nós vimos, maravilhosa entre aspas, ele falou. E aí, ele falou sobre essa questão dos técnicos brasileiros com pouco espaço. E falou com clareza, mas com educação. Ele disse o seguinte, tenho que ser honesto. Ele foi perguntado por que os brasileiros não tinham mercado fora do Brasil. Tenho que ser honesto, não é tão forte. Porque uma das primeiras coisas que escutei e não entendo, por que o treinador brasileiro não pode treinar na Europa? Significa que a figura é um pouco fraca. Ele foi absolutamente polido, mas meio que dizendo assim, olha, a imagem do treinador brasileiro nesse momento não é das melhores fora do país, por isso que ele não tem treinado fora, né, Danilo? Não, ele foi direto ao ponto, né? E ainda para ele, né, tem a questão do um pouco fraca, do jeito que ele vai tentar falar o português. Nossa, fraca, dependendo de quem interpreta isso, pode achar que tenha sido um pouco grosso, mas, sinceramente, ele foi direto ao ponto, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. E a figura do técnico brasileiro, ela está fragilizada não só para o exterior, como sempre esteve, né? É muito difícil a gente ter exemplos positivos de técnicos que foram trabalhar e deram certo lá fora no período de tempo, né? É muito, muito difícil. A gente tem poucos exemplos que realmente venceram no alto nível. Mas essa figura fragilizada do técnico brasileiro também aqui, dentro do nosso próprio país. Sim. Daqui a pouco a gente vai mostrar um quadro que é impressionante. Exato, então não é um negócio novo para ninguém. A gente não consegue formar técnicos, não consegue. E os técnicos que viram destaque por algum momento, por 3 semanas, por 3 meses, no 4º mês o cara cai porque o dirigente não sustenta, a torcida não aguenta mais. Então, ele falou o quê? Ele falou nada mais que a verdade. E de uma forma bem tranquila, bem direta e reta. Bom, a CBF não gostou do que ela viu, achou que as falas foram deselegantes, desnecessárias, ainda mais considerando que ela cedeu espaço. Vocês podem fazer esse negócio aqui. Os caras, então deixa comigo. Eu vou lá e detonaram o Ancelotti. Não sei se vai ter outra oportunidade da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol fazer um evento lá novamente depois disso que aconteceu. Em Casão, acho que talvez as portas não sejam tão mais abertas para a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Então, é isso. Aí você olha e fala assim, além de tudo, da grosseria, tudo, faltou inteligência, né? Faltou inteligência. A oportunidade de estar lá, de poder falar ao lado do treinador da seleção brasileira, ao lado do pessoal da CBF, de passar a mensagem, mesmo que seja uma mensagem desse tipo, de não concordar com muitos treinadores estrangeiros do Brasil. Isso é uma opinião e ela pode ser dita em qualquer lugar, dependendo da forma que ela é dita. Não é agressiva, destilando ódio, atacando, sabe? Como se fossem eles os culpados. Não, o Leão, na fala dele, apesar da fala também eu não concordar, teve um momento que ele fala assim, mas a culpa é nossa. Dos treinadores brasileiros. A invasão de treinadores estrangeiros trabalhando no Brasil, a maior responsabilidade, os maiores culpados são os próprios treinadores brasileiros. E ele falou isso na fala dele ontem. E aí, só para entrar numa comparação, faz muitos anos isso que o treinador brasileiro, na Europa, nunca teve espaço. Teve o Filipão, que foi treinador da seleção de Portugal, com um ótimo trabalho, vice-campeão da Eurocopa, deu um azar tremendo, perdeu em casa para a Grécia e depois foi 4ª colocada na Copa da Alemanha, com o Filipão. E o Filipão treinou o Chelsea e não deu certo. O Filipão foi lá e ficou um bom tempo, inclusive treinando seleção. Depois teve uma pequena passagem do Luxemburgo lá para o Real Madrid, que a coisa não funcionou e ele veio embora. Agora, compara com treinadores argentinos. Não estou falando agora que a Argentina é campeã do mundo, não, hein? Eu estou falando o tempo todo que a Argentina ficou sem ganhar nada.
treinadores argentinos na Europa, em todos os lugares, em times grandes, em times de ponta, treinadores uruguaios, treinadores colombianos, todos eles com espaço, treinando as seleções, treinando grandes times, e brasileiro não. Então não é hoje, não é culpa dos treinadores portugueses ou os outros estrangeiros que estão no Brasil, ou do Ancelotti, que é um italiano e está treinando a seleção brasileira. Não é culpa desses caras que o treinador brasileiro está sem espaço. Nunca teve espaço na Europa, sempre os outros tiveram, os brasileiros não. Caramba, não é hoje. É só abrir o olho. É só ter calma, Oswaldo. É só ter calma, Leão. É só ter calma todos vocês, sentarem e olhar o passado, que vocês vão ver que não é hoje que o brasileiro não tem espaço. É desde sempre. Na Europa, que eu estou falando de Europa, não de Oriente Médio, de Emirados Árabes, na Ásia, não estou falando disso. Lá, trabalharam, o Falcão foi treinador da seleção do Japão, o Zico foi treinador da seleção do Japão, né? O Leão trabalhou muito tempo no Japão, o Oswaldo também, na Arábia Saudita, né? Então, cara, é só olhar e olhar aqui do lado. Argentinos, uruguaios, colombianos, chilenos, todos eles têm espaço. O brasileiro não. É culpa dos caras? Sempre foi culpa dos estrangeiros? Sempre foi, ou tem um preconceito com o treinador brasileiro, ou vamos se fazer de vítima. Nossa, eles não gostam da gente. Não, eles não têm nada, nem gostam, nem deixam de gostar. Eles querem potencial, qualidade, pessoas que façam a diferença, senão eles ficam com os deles. O europeu sempre foi assim. Quando eles contratavam jogadores estrangeiros, na época que era 1, 2 por time, ou 3, quando eles contratavam, era a dedo, porque eles queriam jogadores que fossem lá e fizessem o que os italianos não conseguiam fazer na época. Quando ia lá e não jogava bem, ou não fazia a diferença, voltava. O Renato ficou 1 ano e voltou. E o Renato foi um grande jogador. O Magrão ficou lá 1 ano e meio e voltou. O Andrade ficou 1 ano e voltou. Cara, é isso, gente. É isso. Mauro César já está aqui com a gente. Não pense que a gente vai ficar passando vergonha sozinho, não. O Mauro agora está aqui para ficar envergonhado também pelas falas do Leão e do Oswaldo Oliveira. Só um detalhe que eu achei interessante. O PVC, o nosso PVC, ele lembrou uma coisa interessante, né? Ele que é uma enciclopédia do futebol, lembrou. O Leão, quando começou no Palmeiras, ele entrou num jogo que foi 6-1 para o Palmeiras contra o Juventus. O goleiro titular do Palmeiras se machucou e ele entrou. E a partir daí, o resto da história. Virou o Leão, esse grande goleiro e tudo mais e tal. Quem era o técnico do Palmeiras? Filpo Nunes, um estrangeiro que deu a primeira oportunidade para o Leão. Mauro César Pereira já está com a gente. Bom dia, Mauro. A gente queria ouvir você também. Bom, se tem alguém que fala há bastante tempo sobre essa questão dos técnicos brasileiros, é você, um dos que fala bastante sobre essa diferença entre treinadores estrangeiros e brasileiros. Colocar a turma no mesmo palco, deu no que deu. Bom dia a todos. Há alguns anos eu fiz um comentário, também escrevi sobre a defasagem dos técnicos brasileiros, né, em relação aos técnicos que se destacam lá fora, essa questão que o Casão citou dos argentinos. Naquele momento, se não me falha a memória, das 10 seleções que disputavam as eliminatórias sul-americanas, 5 tinham técnicos argentinos, além da própria Argentina. Então era metade, sempre metade ou mais, né? Aí mandam embora, contrata outro, mas sempre... E até hoje é assim, se encontra 5, 6 seleções sul-americanas com técnicos argentinos. E brasileiros só, o Brasil tinha um técnico brasileiro, isso deixava claro a defasagem, né? E também um ou outro argentino conseguindo emplacar sucesso lá fora. Há pouco tempo tinha o Pochettino no Tottenham, o Bielsa no Leeds, o Simeone segue no Atlético de Madrid, por exemplo, nem times europeus. É muito comum, aliás, é mais comum o técnico argentino aceitar pegar um time pequeno na Europa e tentar fazer uma carreira internacional. Os brasileiros não querem. Geralmente, quando o cara chega num certo patamar aqui, ele não quer começar lá por baixo. Só que lá fora ele não é ninguém, não tem mercado. Não tem mercado. E outra coisa que sempre me chamou a atenção é que eles, mesmo muito bem remunerados, né, parabéns a eles, mérito deles, você não vê um técnico brasileiro, mesmo os mais jovens, na faixa de 40, 50 anos, né, que alguns já têm 60, 70, eles não se dispõem a pegar um período, por exemplo, eu estou fora, eu vou para a Europa, vou fazer o curso da UEFA, vou me qualificar para ser técnico
em qualquer lugar do mundo. Com a licença da UEFA, eu trabalho em qualquer lugar. Vou passar um tempo lá, em Portugal, vou morar no Porto, onde o Casão jogou, inclusive. Vou ficar lá um tempo, mesma língua, ou morar em outro país, vou aproveitar para aprender ou desenvolver outro idioma. Eles não fazem isso. E são pessoas que imaginam pelo que eles ganham, tem técnicos aí, vários ganham 1 milhão por mês, mais de 1 milhão por mês, que devem ter condições econômicas de fazer um período como esse, né? Para se aprimorar, para ter uma condição melhor aí, para seguir a carreira. Eles não fazem. Então, eles não abrem mercado lá fora também por isso. E quando eu fiz essas críticas lá atrás, em um certo momento, a Associação dos Técnicos emitiu uma nota de repúdio. É verdade. Uma nota de repúdio. Quer dizer, nota de repúdio porque o jornalista fez críticas com uma série de argumentos apresentados ali. Não foi assim, eu não gosto e acabou. Como foi dito por um deles aí, eu não gosto de estrangeiro, tal. Não, não é isso. Olha, não tem por isso. Argentinos dominam aqui o mercado sul-americano, você tem argentinos lá fora. O Zubeldia treinou o Alavés, se não falei a memória, foi o Alavés, um time pequeno da Espanha. Não deu muito certo, não foi, bateu lá e voltou. Sabe quanto ganha um técnico do Alavés? Com certeza menos que o técnico do Flamengo, do Palmeiras, do Internacional, do Bahia. Ganha menos. Um time pequeno da Espanha não paga esse salário que se paga aqui. Mas o Zubeldia, que é o andarilho do futebol, está de novo no Brasil, agora no Fluminense, passou pelo São Paulo, antes esteve na LDU, já treinou acho que em 8 ou 9 países. Ele já foi lá, já tentou, já se arriscou lá. Eles não fazem isso, então eles não abrem mercado lá fora e sempre fizeram o quê? Eles ficaram aqui entrincheirados, defendendo a reserva de mercado. Aqui o mercado é nosso, só tem nós aqui, mais ninguém. E, eventualmente, pegando um Japão, mercado lá do Oriente Médio, China, quando houve a bolha chinesa, com excelentes salários. Oswaldo Oliveira, que ontem, inclusive, se manifestou nesse evento, constrangedor, ele treinou no Japão, o Kashima Antlers foi campeão, 3 vezes, campeão, coisa assim. Depois treinou o Urawa Reds. Ele foi, bateu, voltou e é adorado por lá. Quer dizer, olha a ficha do professor Oswaldo e do Emerson Leão. Também trabalhou no Japão. O Emerson Leão, em 2005, ele sai do São Paulo para ajudar um amigo. Foi um argumento que ele apresentou. O São Paulo foi campeão. No meio da Libertadores. O São Paulo foi campeão paulista com ele. E aí o São Paulo está na Libertadores, ele falou, um amigo me chamou, não posso deixá-lo na mão. E foi para o Japão, voltou para o Japão para ajudar um amigo. Que legal, acho muito legal ajudar sempre os amigos, mas deixou o São Paulo na mão e foi embora. O São Paulo foi feliz que ganhou depois a Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes da FIFA lá com o Paulo Autuori. Mas, assim, eles tinham todo o direito de trabalhar no Japão, como os técnicos de fora têm direito de trabalhar aqui. Agora, a defasagem é muito clara. Você tem aí 3 técnicos brasileiros que ganharam Libertadores com times aqui no Brasil nos últimos anos. Você tem aí técnicos brasileiros que ganharam o Campeonato Brasileiro. Os mesmos 3. Outros vieram para cá, não são tão bons. Mas o que aconteceu também? Os clubes do Brasil passaram a procurar técnicos de Portugal, de outros lugares, porque eles olham para o mercado aqui, eles não veem grandes opções. Então começam a buscar lá fora. E nessas tentativas e erros, uns dão certo, outros dão errado. Todos eram tentativas. Jorge Jesus era uma tentativa, Abel Ferreira era uma tentativa, Arthur Jorge era uma tentativa, Bruno Lage era uma tentativa que deu errado, como também deu errado o Paulo Souza. Todos são tentativas. Se o Flamengo perde para o Emelec lá no jogo lá do Maracanã, que teve pênaltis, talvez o Jorge Jesus não fizesse o sucesso que fez, queimassem ele. Se o Abel Ferreira, de repente, o gol do Breno Lopes fosse um gol do Santos, talvez o destino do Abel no Palmeiras fosse outro. Porque tem isso também. Mas alguns deram muito certo, outros não. Mas os times brasileiros continuam buscando técnicos lá fora, porque os daqui, você olha o mercado e você não vê muita opção. E você vê ali que, inclusive, a situação desses que lá estavam ontem, em alguns casos, eles já estão fora do mercado. Claramente, a fase deles como treinadores, ela passou. Como tudo na vida passa, para todos nós. Não tem jeito. Isso é inevitável. E são técnicos, alguns deles com carreiras de décadas de estrada. Né? Aí tu vê ali o Zé Mário. O Zé Mário até hoje é presidente de associação e tal. Não vai treinar mais nenhum time. O Zé Mário foi um bom volante nos anos 70, jogou no Flamengo, no Vasco. Então, assim, eu achei tudo muito constrangedor. E um amigo meu falou uma coisa que depois eu fiquei pensando. Ele falou, o Ancelotti está muito afim de entrar na seleção brasileira, né? Porque para curar um negócio desse, ele podia chegar no final daquilo, chegar para o presidente e falar, meu amigo, negócio seguinte, eu não vim aqui para isso. Isso é o fim da picada, eu não preciso disso. Pô, vim para cá. Porque assim, é uma coisa muito constrangedora, é muito agressivo. Não teve nem elegância para dizer alguma coisa tipo, olha, o Ancelotti está aqui, presta apoio a ele, que a seleção brasileira vá bem, mas eu acho que os técnicos do Brasil precisavam ter oportunidade. Agora, nada contra virem aqui os de fora, mas os daqui agora não tem tanta chance. Tem gente boa surgindo. E defender também os novos treinadores. Por exemplo, vou aproveitar a presença dele, que seja um aprendizado para a gente. Vamos aprender também com o intercâmbio. Tal, assim, eu sempre falo isso. Tem treinador bom na base, em times aí do Brasil, e times pequenos, bons treinadores, que não tem oportunidade. Tá o Mirassol. Sim. Aparecem técnicos aí que você
Mas não tem chance, por quê? No Brasil você tem que ter uma certa casca para aguentar a pressão de torcida, de imprensa. Tem que vencer. E tem que ganhar, se não ganhar, ninguém tem paciência para nada. Alguém acha que se o Arsenal fosse o time brasileiro, o Arteta, que lidera o campeonato inglês, estaria lá até hoje? Não, já teria tomado o pé no traseiro, porque está sempre batendo na trave e não ganha o campeonato inglês. Então, assim, a gente tem essa cultura aqui. E isso também faz parte da rotina da imprensa. A imprensa faz isso também. Boa parte da mídia pede cabeça de técnico o tempo todo. Então, assim, foi muito constrangedor, cara. Eu achei, assim, eu fiquei realmente, assim, constrangido. Falei, cara, que coisa feia, né? E eu concordo com esse meu amigo Felipe falou, cara, o Ancelotti tá finzão mesmo. Porque, cara, podia pegar o boné dele, depois do negócio, chamar o Chaúde lá, meu camarada. Valeu, obrigado. Estou partindo agora. Como é que é a cláusula de rescisão do meu contrato? Chama meu advogado aí. Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui ouvindo o negócio. Que negócio é esse? Para que isso? Negócio. Muito deselegante. Porque assim, você traz alguém na sua casa, de certa forma, né? Porque eles falaram isso aqui, é a nossa casa, isso. né? E você não trata bem a visita, cara. Né? Pô, é demais isso aí. Ó, chegamos, hein, Danilo? Ô, louco. Chegamos na audiência brutal. O Mauro estava falando... Fala, Carlão, fala. Rapidinho, só para completar o que nós estamos falando aqui, que o Mauro falou. O Tite foi 2 Copas seguidas treinador da seleção brasileira. E ele quis ir para a Europa, ficou esperando times italianos, principalmente, que ele gostaria de treinar na Itália, e não apareceu time, ou apareceu times que ele não se via treinando. Como o Mauro falou, que é time de ponta. O treinador da seleção brasileira, de 2 Copas seguidas, não conseguiu o espaço que ele pensava que teria no futebol europeu depois de treinar 2 Copas do Mundo. Então isso mostra, é um exemplo muito grande, porque, cara, você olha, o Tite foi unânime quando ele entrou na seleção brasileira. Sempre esteve entre os melhores treinadores do mundo nas pesquisas da Europa, sendo treinador da seleção brasileira. E mesmo assim, o mercado europeu não olhou para ele. Mesmo com 2 Copas do Mundo, e o Tite talvez até merecesse uma oportunidade num time médio na Europa. Não sei se apareceu um time médio e ele não quis, porque ele queria um time grande, eu não sei. Mas era um treinador que poderia se dar bem no futebol europeu, num time médio, começar num time médio, como o Mauro falou. Mas os treinadores brasileiros não querem começar em time médio, nem pequeno. Eles querem treinar o Manchester City. Eles querem treinar o Barcelona, o Real Madrid e a Inter de Milão. Entendeu? O que é também uma falta de olhar para como as coisas são. Eu também, né?